depois de tanto tempo, a gente está, desde novembro que a gente não se via, né? Então é um prazer renovado. Nós estamos entrando no, acho que é quarto ano já do ciclo de palestras. Então já está consolidado. Eu acho que a nossa iniciativa valeu a pena, né? E vamos começar de uma forma bem agradável. Eu quero, antes de mais nada, antes de dar início ao ciclo, agradecer a presença aqui do general Bergo, que é não só o segundo vice, como o presidente do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, ano passado, né? Fez também palestra para a gente. E o Instituto não começaram ainda as palestras. Dia 21 são as palestras da terça-feira. Entendeu? Também está aberto a vocês, estão convidados aqui a participar. Bem, mas só para começar, a senhora Sônia Maria Lopes. Só para reconhecer, foi a nossa primeira pessoa a chegar aqui. Então, nós vamos dar uma revista da cultura, que é a revista da Fundação Cultural Exército Brasileiro. Certo? Então, passar às suas mãos a revista. E também variando, senhora Eliane Padrão e a senhora Cleodete Cardoso. Essas duas senhoras, cada uma trouxe uma amiga, então a gente resolveu também fazer a oferta de uma revista da cultura, que é da Fundação Cultural Exército Brasileiro. Bem, agora vamos à nossa palestra de hoje. Bem, hoje, então, nós teremos aqui a doutora Andréa Zabaleta Cabo, que já é prata da casa, né? Aliás, ela é prata da casa, porque ela é sócia e nos dignifica todo ano com alguma palestra. Primeiramente, ela veio como mediadora de um painel que nós fizemos no Dia Internacional da Mulher também, não foi? Depois veio como palestrante no Outubro Rosa, né? Porque o Outubro Rosa tem ligado ao que é o grande fulcro do Outubro Rosa, da campanha, que é a questão do câncer de mama. Tem várias ações, vamos dizer assim, que orbitam em volta, e uma delas é o direito, e ela nos falou a respeito. E hoje, voltando agora como palestrante do Dia Internacional da Mulher, ela vai nos falar ser mulher, na atualidade, da delicadeza tão inerente a vocês, a força que vocês demonstram e muitos não notam, né? Então, essa será a palestra da doutora Andréa, e vou ler aqui para os senhores o currículo dela. Professora de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, advogada e sócia do escritório jurídico Cabo e Silva, Sociedade de Advogados, conselheira da OAB-RJ, professora de cursos preparatórios na área do direito, coordenadora regional e professora de pós-graduação do curso Tríade, palestrante, administradora de empresa e coach. Formação, graduação em Administração de Empresa na Uniswan, graduação em Direito, também na Uniswan, pós-graduação em Micro e Pequenas Empresas na FGV, Fundação Getúlio Vargas, e pós-graduação em Direito Processual do Trabalho e Direito Previdenciário na Unesp. Coordenadora do projeto Aperfeiçoando a Advocacia, da OAB CAARGE, e coordenadora do projeto CAARGE 4.0 OAB CAARGE. Então, essa é a nossa palestrante e que vai nos brindar com a palestra que eu enunciei o título. Com os senhores, então, a doutora Andréa para nos brindar com essa palestra. Então,
obrigada, coronel. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade, o convite. Esse currículo sempre falta algumas coisas muito importantes, né? Ainda mais no dia de hoje. Além de todos os títulos acadêmicos, né? Mulher, esposa, filha, como disse, sócia do clube, e, principalmente, posso dizer que uma pessoa feliz. Porque, independente de qualquer título acadêmico e qualquer título profissional, quando estamos felizes, qualquer atividade se torna maravilhosa. Então, eu queria muito agradecer o convite do coronel Ivan Cosme. É uma honra, porque o Clube Militar ele realmente é uma casa para mim. Meu esposo faz parte da diretoria, eu sou sócia atuante do clube, participativa. Então, ter a oportunidade de conversar num ambiente em que nós nos consideramos da casa realmente é muito agradável. Queria saudar também, agradecer o nosso presidente, que não está aqui, mas na pessoa do nosso segundo vice. Muito obrigada por sempre ter o Clube Militar abrindo as portas para temas tão importantes. É muito interessante que meus alunos, alguns perguntaram, professora, vai transmitir? Eu, sim, no Instagram do Clube Militar. Mas, se a gente quiser ir, pode entrar? Olha, vocês têm que aprender a ler, hein? Palestra aberta ao público. Mas pode entrar no Clube Militar? Eu falei, pode entrar, pode conhecer. E, se quiser se tornar sócio, a gente agradece também, né? Então, eu só vou pedir desculpa se em algum momento eu precisar sentar, que eu fiz um procedimento cirúrgico ontem. Então, eu ainda estou um pouquinho devagar, né? Mas devidamente medicada, estou bem, graças a Deus. E isso tem muito a ver com essa parte aqui, né? A gente tira uma força de onde a gente não imagina que tem, né? Meu esposo me puxou a orelha, falou, está bem mesmo? Eu falei, estou, amor, estou, tenho certeza que eu estou. 15 horas, 15h30, você vai ver como eu estou em pé direitinho, né? Mas, ponderações e considerações à parte, é muito peculiar voltar ao clube depois da palestra do Outubro Rosa. Palestra essa em que nós falamos de direitos não só das mulheres, mas direitos das pessoas portadoras do câncer. E, quando eu estava preparando essa palestra aqui, que eu tive um tempo imenso do convite do coronel Ivan Cosme até hoje, tive assim, né, um vago pouquíssimos dias, eu queria achar o tom para conversar com vocês. Porque eu sempre digo que isso aqui é uma grande responsabilidade. Isso aqui é uma arma. Então, toda vez que alguém passa uma informação, eu não tenho direito, neste momento, de emitir nenhuma opinião pessoal. Eu posso, sim, depois de tomar um café com vocês e passar qualquer opinião sobre qualquer coisa. Nesse momento, todos que têm o microfone na mão, todos que têm a caneta na mão, têm que ter a responsabilidade de passar a informação. Informação essa que, muitas vezes, o senhor não vai usar. Mas o senhor pode ajudar uma pessoa que trabalha no seu prédio. O senhor pode ajudar um conhecido que precisa de uma orientação. Muitas vezes, a informação chega não só por uma advogada, não só por alguém que tem um conhecimento jurídico, mas do cidadão que ajuda o próximo. O cidadão que fala, você pode procurar uma defensoria, você pode procurar o advogado, você pode procurar o núcleo de prática jurídica de uma faculdade de direito, que dá assistência judiciária gratuita e não é tão cheio como uma defensoria pública. Enfim, nós somos portadores de informações, mas sempre com muita responsabilidade, deixando as nossas opiniões pessoais para nossas rodas de conversas informais e passando sempre o mais salutar, o mais límpido direito, com informação e com muita responsabilidade. Daí, hoje, temos tantos problemas com fake news, tantos problemas com informações que não são verdadeiras, porque as pessoas insistem em emitir opiniões pessoais no momento em que deveria só transferir a informação com lisura. Vamos ver se agora eu aprendi, Ismael. Vamos lá ver. Vamos ver se eu consegui entender que isso aqui é novo. Vamos lá. Ih, deu certo. Foi. Queria
para começar com toda a delicadeza desse encontro, desse bate-papo, que vocês pensassem comigo aqui sobre essa frase. Eu gosto da delicadeza. Todo mundo gosta, né? É muito ruim quando nós somos gratuitamente ofendidos. Eu fico muito triste quando eu entro no elevador, que eu dou um bom dia e ninguém me responde. E olha que isso acontece muitas vezes. Eu passo, dou uma boa noite e ninguém me responde. Mas eu sou tão insistente que há 53 anos eu insisto em dar bom dia, boa tarde, boa noite, mesmo sem me responderem. Porque algumas vezes, como recentemente aconteceu, eu estava na folia do carnaval e eu estava andando, chegando na Marquês de Sapucaí, e tinha um senhor com uma credencial de um local próximo, que eu não vou lembrar o nome agora, que tem evento também, gratuito da prefeitura. Ele estava sentado. Aí eu passei, boa noite. Aí estava eu, meu esposo, meu pai e minha mãe. E aí eu fui, era a primeira, aí logo atrás ele falou assim, nossa, alguém me enxergou aqui. Que coisa boa receber esse boa noite. Eu estou aqui há 3 dias, ninguém nunca me deu um boa noite. Que coisa boa, que Deus te abençoe. Olha, foi uma noite maravilhosa, realmente, eu confesso que foi uma noite muito boa. Mas o quão invisível era aquele homem naquele momento, porque será que ninguém enxergou ele ali para dar uma boa noite? E quão ele feliz ficou com aquele boa noite. Então, essa invisibilidade das pessoas é um grande problema também. E aí a gente tem muita gente com depressão, a gente tem muita gente com problemas de angústias, de insônias, porque as pessoas estão cada dia mais invisíveis, até dentro das suas próprias casas, né? Então, seja nos gestos, nas palavras, nas ações, no jeito de olhar, no dia a dia e até no que não é dito com palavras, mas fica no ar. Sabe aquela situação em que você vê que a pessoa está muito aflita, mas ela não está com a menor vontade de falar com você? Você fala assim, ó, a hora que você quiser falar, eu estou aqui. Se você precisar de mim, eu estou à disposição. Nem todo mundo tem condições de procurar um psicólogo. Nem todo mundo sabe que existe atendimentos psicológicos gratuitos. Nem todo mundo está com força de sair daquela inércia e procurar ajuda. Então, muitas vezes, ouvir alguém é um exercício muito difícil, mas muito necessário. Aquele cara lá de cima deu 2 ouvidos, 2 olhinhos e uma boca. A gente precisa ouvir mais, a gente precisa olhar melhor e a gente precisa falar um pouco menos. Porque o exercício de ouvir hoje é raro. O que vocês estão fazendo aqui hoje, que é me ouvir por 30 ou 40 minutos, é uma raridade. Porque o tempo inteiro as pessoas estão escrevendo ou falando, se comunicando, mas elas não têm muita paciência para ouvir. Então, antecipadamente, obrigada pelo tempo que vocês estão dedicando para me ouvir aqui hoje. Tá bem? Alguém quer fazer algum comentário sobre esse pequeno texto de Manuel Bandeira, essa pequena frase? Não? Podemos seguir? Então, vou colocar o seguinte para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, podem falar. Se alguém quiser fazer algum comentário, podem falar. Ou, se quiserem anotar, que eu estou vendo gente anotando, e no final passar também, a gente pode abrir para as dúvidas no final. Fiquem à vontade, tá bom? Oi. Pode falar. Só queria passar o corpo fala, né? Fala. As doenças. Quando você entra no ambiente, você já tem uma atitude mais receptiva ou mais retraída, mais... O corpo fala, o corpo responde. O corpo fala, responde e atua no ambiente, né? Com certeza. Existem algumas doenças que... obrigado pela participação, foi uma colocação perfeita. Existem algumas doenças... Eu, por exemplo, tenho herpes. E a grande maioria das vezes que minha herpes sai não é só, é sistema nervoso. É porque alguma coisa, minha imunidade baixou, alguma coisa aconteceu. Só que nós temos ainda algumas coisas, e eu falo isso muito no ambiente trabalhista, porque eu sou advogada trabalhista, e aí eu bato nos meus
queridos clientes que pagam as minhas contas no final do mês, que são os empresários, as empresas, né? Trabalho muito para a empresa. E eu digo o seguinte: a pior doença é aquela que não está no raio-x, aquela que não é visível. O empregado fraturou o braço, ele chega lá com uma tipóia, um raio-x, e tá bom, a dispensa é feita de acordo com a denominação do ortopedista. Agora, e as doenças silenciosas? E aquele empregado que simplesmente ele está num momento difícil, ele pode estar numa depressão, ele pode estar sofrendo algum problema em casa, essa mulher pode estar sendo vítima de violência, pode estar acontecendo um mundo de coisas, e ele simplesmente, você olha fisicamente, ele está perfeito, mas internamente ele não está bem. E isso hoje você tem muito mais as doenças que não são vistas através de um raio-x. Então, hoje também a gente não pode negar que o excesso de informação, o excesso de comunicação deixa as cabeças um pouco confusas, um pouco perturbadas. O tempo inteiro você tem uma ditadura da moda, você tem uma ditadura do corpo, você tem uma ditadura de um monte de coisas em que se influencia para que se tenha uma resposta imediata. O imediatismo é uma droga. Todo mundo quer tudo para ontem. Todo mundo quer uma comida rápida. Ninguém quer ficar cozinhando com mais tempo, levando mais tempo. Ninguém quer marinar uma carne. Todo mundo quer o bife rápido. Então, isso também cansa, porque o corpo é uma máquina. Então, isso aqui, ela tem que ter o tempo de sono, tem que ter o tempo de descanso. Eu sempre digo para os meus alunos, eu atuei muitos anos com preparatório de concurso e exame de ordem, estou meio aposentada agora, só coordenando, mas eu sempre falei o seguinte: Coronel Ivan Cosme, se eu tiver um neto que coloque ele na escola às 7 da manhã e a professora toda vez reclame que ele está dormindo, repense a possibilidade de colocá-lo à tarde. Provavelmente o relógio biológico dele funciona muito mal de manhã. Ah, mas ele é pequenininho, depois vai acostumar. Ok, mas ele pode não ter o relógio biológico funcionando bem cedo. Tem concurseiros que acordam 4 da manhã, estudam, vão para a academia e estão às 9 no trabalho com um sorriso lindo no rosto. Tem gente que, de manhã, arrasta a corrente, à noite, depois que todo mundo vai dormir, porque o grande problema do concurseiro é o ambiente de casa, porque ninguém para uma casa para alguém estudar para concurso, e nem todo mundo tem um quarto isolado para poder fazer esse estudo. A pessoa espera todo mundo dormir para ir estudar. Aí ela estuda, dorme um pouquinho, acorda e segue a vida. Então, o relógio biológico é da pessoa, não tem jeito. Tentar estudar. Quer ver uma forma de vocês entenderem se a cabeça está boa, se não está? Pega alguma coisa para ler. Se você fez aquela leitura e absorveu e entendeu, a tua cabeça está boa. Se você leu tudo, olhou e falou assim, não entendi nada, para, não continua lendo, não continua estudando. Ela está rindo que provavelmente aconteceu isso com ela. Muitas vezes, né? Você está gastando um tempo passando para você ver coisa que não é verdade, o teu aproveitamento não vai ser excelente. Para, respira, bebe uma água, se tiver que dormir, dorme, se tiver que fazer uma comida, faz, resolve o que você tem que resolver e volta. 30 minutos de estudo, muito bem lido e estudado, vale mais do que 2 horas você se enganando, lendo e relendo algo que você não entende. Se acontece isso, fica a dica, tá? Gente, vocês já ouviram falar sobre isso aqui? Sororidade? Já? Meninas, vocês aplicam? Verdade, de verdade. Essa aqui eu trouxe, muito especial, para a doutora Margarida, que estaria com a gente. Doutora Margarida. Então, fica aqui, se ela estiver assistindo, a nossa sororidade, que ela não está bem, ela passou por uma cirurgia, né? Pois é, ela quebrou o fêmur andando, ela estaria com a gente aqui hoje. Então, fica aqui todo o nosso desejo de recuperação, que esteja bem logo para estar aqui com a gente novamente. Então, essa sororidade aqui vai para a doutora Margarida. E isso é uma prática, gente, que
Ontem ocorreram muitas reportagens falando do Dia Internacional da Mulher. Só que tudo aquilo que é colocado na imprensa um dia precisa ser praticado 364 dias, além do dia 8 de março. É aquela mãe que precisa da ajuda da sogra ou da mãe dela, que é a avó da criança, para pegar na creche, para tomar conta, quando está doente. É aquela situação em que você não tem como amamentar e você trabalha por conta própria. Eu já ouvi colegas, advogados, falarem no tribunal assim: nossa, para que essa mãe trouxe essa criança para a audiência? Advogada, tá? Advogada, no caso. E aí eu, mais de uma vez, respondi: provavelmente ela não tem quem fique com a criança. Ela fez a opção de amamentar, que é uma opção difícil, que você fica vinculado a uma criança 6 meses. Ela não tem salário, porque nós que trabalhamos por conta própria, nós não temos salário. Nós trabalhamos, atuamos e recebemos. Ficamos em casa, não ganhamos. Então, essa pessoa levou aquela criança porque ela precisa fazer audiência, porque ela precisa receber, e ela não tem como... pode tirar o leite, mas você não sabe quantas horas você vai ficar no tribunal. Então, é uma realidade, assim, a sororidade é necessária, sim. Eu sou muito feliz porque eu tenho mulheres maravilhosas na minha vida, não só na família, mas como no meio de trabalho. Agora mesmo eu estou com uma colega me representando numa reunião na Comissão de Exame de Ordem, porque também teria uma reunião hoje, porque nós temos exame de ordem aí dia 30, então ela está me representando. Então eu sou muito feliz e falo que sororidade faz parte, se vocês puderem. E deem o primeiro passo, se ninguém nunca fez isso para vocês. Porque o reflexo do espelho é um exercício diário. A gente recebe muito aquilo que a gente faz. Então, tentem usar a sororidade com o colega de trabalho, na sua família, porque a gente acaba recebendo isso de volta, né? É sobre um olhar de afeto, respeito, união. Ser rede de apoio independente das diferenças. Amparar-se em julgamento e, acima de tudo, lembrar que somos feitas de todas. Eu não fiz opção de eu fiz a opção de não ter filhos. Eu não tenho filhos gerados por mim. Mas eu já perdi a quantidade de afilhados e de situações em que eu estou envolvida com crianças. E, recentemente, nós tivemos o prazer, meu esposo e eu, de ganharmos mais um afilhado. Nós até lutamos para não receber, porque, gente, alguém que é mais batizado, uma criança tem mais de 50 anos. E a mãe falou o seguinte para a gente: quando eu penso em alguém, se acontecer alguma coisa com os meus filhos, eu só penso nos nossos pais e em vocês. Então, eu não preciso de alguém só para brincar com os meus filhos, eu preciso de alguém quando eu realmente precisar, que eles tenham alguém por perto. E isso realmente é você entender o problema do outro. Por mais que eu nunca tenha amamentado, eu entendo a dificuldade que é para uma mãe amamentar. Por mais que eu não tenha tido o problema da criança pequena, eu consigo entender o problema de quem tem uma criança pequena. Então, é a gente se colocar no exercício do espelho, se colocar no lugar do outro. É um exercício bem difícil, porque a gente só gosta de olhar o nosso, né? O nosso reflexo. Mas olhar do outro é um exercício, mas é um exercício maravilhoso, podem ter certeza. Gente, qual é a palavra que vocês tirariam desse texto? Deixa eu pegar alguém que está bem lá atrás para acordar. De blusa, não sei, meio bege, meio coral, bonita, morena, sentada, a última dessa fila. Qual é a palavra que você tiraria desse texto aqui? Eu vou ler ele todo, tá? Cada pessoa sente um modo diferente. É preciso ter mais empatia para entender o universo que não é o seu. Uma palavra? Uma palavra. A empatia. Perfeito. Você conseguiu enxergar o que o texto trouxe. Sim. Se você tivesse numa prova, era 10. Obrigada. É isso, gente. A tal da empatia, tão difícil de se colocar no nosso dia a dia. Eu fico feliz de ver alguns cavalheiros aqui hoje, porque, por mais que se diga que o Dia Internacional da Mulher, por mais que se fale que é um assunto nosso,
Se o meu marido, o meu irmão, o meu enteado, o meu pai, eles não estiverem atentos ao que está acontecendo, eu não consigo caminhar. Então, é preciso que o Coronel Ivan, esse amigo aqui, todos que estão aqui, aquele lá de trás, também entendam que é preciso se colocar no problema do outro, entender o problema da outra. E isso é um exercício de empatia. Antes que o Coronel Ivan Cosme diga que meu tempo está quase acabando, e eu nem comecei ainda, estou brincando. É porque eu nem comecei ainda, eu estou na introdução. Trouxe aqui para vocês, até porque o que me chama muito a atenção é que diz que a ONU colocou isso aqui, elencou como os 12 direitos das mulheres, né? E eu trouxe de uma forma sucinta, porque não é para brigar dizendo que, olha, eu tenho esse direito. Esse aqui foi uma conquista. Eu sempre digo para as minhas alunas que um monte de coisas que elas estão recebendo hoje, alguém lá atrás lutou para caramba para que elas consigam. Mas eu posso dizer para os alunos também que muitas das coisas que eles conseguiram hoje teve uma luta de grandes homens também. Hoje está tudo muito fácil. Está tudo muito fácil. Só que não se tem noção de quanto e quão foi difícil algumas conquistas, principalmente para as mulheres. Mas eu não quero que ninguém saia daqui hoje com uma ideia de luta de briga, mas sim de uma luta de conquista. Sim, com uma luta de sabedoria. Porque não é necessário se ter uma luta através de uma briga, e sim por sabedoria. Eu fico feliz demais quando eu ouço dizer que as Olimpíadas de Paris, em 2024, irão receber a mesma quantidade de atletas femininas e atletas masculinos. Serão 5.500 atletas mulheres e 5.500 atletas homens. Nós aumentamos a nossa chance de medalhas. E aí você pensa assim, 5.500 mulheres, o que vai fazer com a família delas, com os filhos dela? Gente, os homens também, quando vão para as Olimpíadas, o que vai fazer com a mulher deles, com os filhos deles, com a família deles? Tirando essa parte que é muito peculiar da amamentação, todo mundo entende que, a partir do momento que você é um atleta de nível e vai para uma Olimpíada, você tem que ter uma rede de apoio, uma estrutura para poder seguir. E é isso que nós temos demonstrado. Essa é a primeira Olimpíada com paridade de gênero, Paris 2024. Nós já temos paridade de gênero em vários locais. Eu sou conselheira da seccional, em que nós temos paridade de gênero. Metade do conselho é de mulher, metade do conselho é de homens. E assim, vai demorar um tempo, vai se chegar uma época, eu vejo aqui uns rostos um pouco mais jovens, em que isso vai ser natural. Não será obrigatório, tem que ter obrigatoriamente uma paridade. Não, vai ser natural. Assim como cada vez mais nós conseguimos vagas, nós conseguimos ocupar espaços. Mas, volto a dizer, tudo se conquista, tudo precisa estudar, precisa treinar, precisa ter objetivo. Porque, do contrário, não adianta ter vaga para 5.500 atletas se elas não treinarem bravamente, como todos os homens, para se conseguir ir às Olimpíadas. Abriram vagas para concurso, tem que sentar e estudar, senão não adianta, porque qualidade, espaço, até vai conseguir. Agora, a qualidade vai depender de cada um que entrar ali. Vai depender do tempo que vai se dedicar. Vai ter que depender do que vai se optar pela vida. Eu já cansei de ser recriminada, porque o momento em que eu poderia estar me divertindo ou passeando, eu estou estudando, eu estou trabalhando, mas é uma opção que eu fiz para a minha vida. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de estudar. Tenho uma família que entende isso. Minha mãe tem 80 anos e até hoje ela trabalha.
Ela está mais devagar com o estudo, está meio preguiçosa para estudar, mas trabalhar, ela continua trabalhando, malhando. Então, até digo o seguinte, quando eu penso em ficar cansada, eu olho e falo, não posso. Ela tem 80 e está malhando, trabalhando, não posso. Eu não tenho ainda o direito de ficar mole, não posso. Mas o que é aqui, quando a gente fala direito à vida? Andréia, isso é muito piegas, né? Todo mundo tem direito à vida. Quando você tem, por exemplo, um crime em que a vida de uma mulher foi tirada, como nós temos visto tanto hoje no noticiário, uma das colocações para se enquadrar aquele criminoso é que a mulher tem direito à vida. André, o homem também tem. Ok, nós temos direito à vida. Direito à liberdade é segurança pessoal. Isso ainda tem um peso por algumas colocações legalistas. A CLT é a consolidação das leis do trabalho. Até bem pouco tempo, antes da reforma trabalhista de 2017, ela dizia que a mulher tinha que ter autorização do marido para trabalhar. Você fala isso em sala de aula, os mais jovens ficam rindo de mim, achando que eu criei um texto. Não, está lá na CLT. A virgindade era motivo de a falta da virgindade se desfazer um matrimônio. Existem algumas coisas que, para o jovem hoje, parece que é uma fala do século passado, quando não é. A nossa CLT é de Boa tarde, general, seja muito bem-vindo. A nossa CLT é de 1943. Daqui a pouco eu trouxe para vocês aqui, só principalmente para os mais jovens, que parece que é tudo muito distante, tem direitos que foram adquiridos muito recentemente. Voto, direito à mulher jogar futebol. Coisas que vocês olham hoje com muita simplicidade, mas a evolução do tempo ela veio muito rápida. As conquistas vieram muito rápido. Mas são coisas, para nós, que somos um pouco mais idosos, muito recentes. Vocês pegaram um cenário os mais jovens muito pronto, mas quem tem um pouco mais de caminhada pela vida vai lembrar que o divórcio é coisa muito recente. As pessoas eram desquitadas, aí depois tiveram separação judicial, até chegar ao divórcio. E hoje temos aí outras ferramentas para se legalizar as vidas, como a união estável. A união estável foi uma briga absurda, vindo lá do Sul, com Ibedefã, Maria Berenice Dias e outros julgados, para se estabelecer algumas regras. Nós tínhamos a figura do concubinato. Então, hoje, você pega um estudante de direito, parece que ele vê um século passado e um século novo. Quando a gente diz, não, é tudo aqui, é tudo muito recente. Tá? Direito à igualdade, estar livre de todas as formas de discriminação, liberdade de pensamento, informação e educação. A entrada da mulher na faculdade, por exemplo, é algo muito recente. Vocês vão ver na linha do tempo. Privacidade. É muito triste a gente ter que leis como Mary Ferrer, Carolina Dickmann, para poder se estabelecer a intimidade, se estabelecer a não violação do corpo da mulher, se estabelecer que não sejam divulgados fotos íntimas. Mas, Andréia, isso pode acontecer com o homem? Sim. Você pode, por exemplo, algumas leis serem usadas de forma analógica, como invasão de sistemas de telefone. Só que você vai ver vazar fotos de mulheres 200 vezes. E você vai ver ocorrer vazamento de fotos masculinas 1 ou 2 vezes. Ainda existe um comércio de crianças, adolescentes e mulheres, porque ainda existe uma rede de prostituição, uma rede de venda que ainda utilizam dessas ferramentas como algo que ainda proporciona dinheiro para algumas pessoas. Privacidade, saúde e a proteção dessa. Tivemos aí uma alegria, pelo menos eu fui uma das defensoras e ajudei muito a batalhar no ano passado
pela mudança da lei de laqueadura e vasectomia. Dia 5 de março ela entrou em vigor. Acho que ela agora atinge um pouco mais a nossa realidade social. Também trouxe para vocês direito a construir um relacionamento conjugal e a planejar a sua família. Um dos argumentos que eu usei muito na escrita de defesa com alguns partidos políticos jovens e mulheres foi justamente dessa parte aqui, construir o seu relacionamento e planejar a sua família. Né? Ou seja, se eu quero ter um filho, eu tenho direito de ter só um filho. Se eu não quiser ter filho, eu também tenho direito de não ter filhos. O homem também tem direito de fazer a vasectomia se ele tiver somente um filho, porque hoje criar filhos não é como antigamente, por uma série de fatores. E não se dá para pensar em famílias de baixa renda, 3, 4, 5 filhos, em que as pessoas não conseguem criar com dignidade. Então, o planejamento familiar é algo sério e importante. Direito a decidir ter ou não filhos e quando tê-los. Direito aos benefícios do progresso científico, como, por exemplo, as formas de armazenamento de óvulos, as formas de planejamento familiar, aos casais que não têm hoje como ter filhos de forma natural, a inseminação, isso tudo tem que ser regulamentado, tem que ser direcionado por lei. Senão a gente fica vendo pessoas indo no interior, comprando crianças, pessoas agindo de uma forma fora da lei, não utilizando o Cadastro Nacional de Adoção. Então, infelizmente ou felizmente, tudo tem que ser regulamentado. Direito à liberdade de reunião e participação política. Mulheres, até muito pouco tempo, não tinham o direito e a participação política como hoje se tem. Direito a não ser submetida a torturas e maus tratos. Isso aí a gente vê hoje através de algumas leis. E um número que eu fiz questão, vocês vão perceber hoje, eu não trouxe absolutamente nada que deixa o coração mais triste do que ligar a televisão hoje em dia. Então, eu não trouxe nada de agressão, não trouxe nada de números, que basta você ligar a televisão que você já tem aí todos os dias. Feminicídio, hoje vindo para cá, soube que tem uma mulher presa num carro em São Paulo, com o homem está com uma arma na cabeça. A criança foi solta que estava com sede, né? Então, isso você já tem todos os dias. Então, se eu puder fazer com que vocês saiam daqui com um pouco mais de informação construtiva e com um olhar de que essas leis podem ajudar, se não vocês, alguém próximo de vocês, a minha missão está cumprida. Porque, para falar de tudo que o noticiário já fala, de tudo que as estatísticas já falam, realmente não seria um encontro agradável como está sendo esse aqui. Então, olha, as mais jovens precisam muito olhar isso, tá? Principalmente as mais jovens. A senhora de branco, por favor, olhe bem. As mais jovens, olhe bem. Lá atrás também, olhe bem, ok? E não se assustem com o que vão ler, tá bom? 1827, as meninas são liberadas para frequentarem a escola. 1879, mulheres conquistam o direito de ir à faculdade. 1910, primeiro partido político feminino. 1932, mulheres conquistam o direito ao voto. 1974, eu acho que ele disse que tem alguma coisinha que faz luz. Viu? Achei. Mulheres conquistam o direito de portarem um cartão de crédito. Isso aqui eu acho que muita gente vai se arrepender, né? A cara do coronel Ivan Cosme aqui na frente falou assim, que isso, gente? Para que isso? Brincadeira. Sim, eu sei. Por isso que eu acho, coronel, de suma importância, volto a bater, sou uma professora aqui muito próxima dos meus alunos, os jovens precisam entender o quanto nós caminhamos e o quanto foi rápido. E exatamente isso, essa realidade aqui ainda não chegou em alguns lugares. Né? Voltei lá no cartão de crédito. Mulheres conquistaram o direito de portarem um cartão de crédito. Olha que legal. Mulheres garantem o direito à prática do futebol. 79. Né? Pulei aqui, Isso aqui, Isso aqui é muito importante. Lei do divórcio é aprovada.
Gente, impressionante, é muito pouco tempo. Muito pouco tempo. É criada a primeira delegacia da mulher. A Constituição brasileira passa a reconhecer as mulheres iguais aos homens, 88. Ou seja, a Constituição anterior, isso não era regimentado. 2006, é sancionada a Lei Maria da Penha. Tem aqui, 2002. A falta de virgindade deixa de ser crime. 2015, é aprovada a Lei do Feminicídio. 2018, a importunação sexual feminina passou a ser considerada crime. 21, começou a valer a Lei Mari Ferrer. Falar rapidamente com vocês, principalmente das leis, porque o que a gente conquistou, todo mundo já está aí no dia a dia, né, aproveitando isso. A Lei Mari Ferrer, alguém já ouviu falar da Lei Mari Ferrer? Não. Vocês até ouviram falar, mas, de repente, não conhecem o nome da lei, né, como ela tem a nomenclatura. O caso recente do Robinho, jogador de futebol, até foi usado esse aqui, a Lei Mari Ferrer. O que acontece? Nos processos de divórcio, principalmente quando envolvia pessoas com muito poder aquisitivo, os meus colegas, advogados e advogadas, tinham uma tendência a colocar o papel da mulher sempre de uma maneira em que ela ou abandonava o lar, ou abandonava os filhos, ou já tinha um amante, sempre tentando diminuir o papel da mulher. Em caso de estupro, mas ela se vestia de uma forma que era convidativa. Ela frequentava lugares em que era provocativo. De uma maneira bem sutil, o que eu estou tentando dizer é que, processualmente, queriam sempre colocar a posição da mulher não como uma vítima de estupro ou de uma pessoa que está tentando ter os seus direitos e cuidar dos seus filhos numa separação, num divórcio, mas sempre colocando a mulher num papel em que ela não fosse digna daquela situação. É o que ela provocou aquela situação. Então, essa lei, até hoje, ela ajuda a não ter uma tendência no julgamento, para que se olhem homem e mulher da mesma forma. Recentemente, eu recebo coisas que eu fico realmente assustada. Uma devedora trabalhista, que é a área que eu mais atuo, né? Eu não atuo na área de família, somente a minha mãe, ela teve uma bolsa de marca famosa confiscada, né, para pagar uma parte da dívida, porque ela era devedora trabalhista. Isso está no Migalhas, qualquer um pode ver. Está numa devedora trabalhista, e ela aparecia em rede social, em redes sociais, com viagens, roupas de marca, bolsa de marca. E aí o juiz realmente se irritou, como tem acontecido com passaporte que tem sido retido, entre outras medidas, para que as pessoas, olha assim, para de abusar, né, deixar o devedor com mais raiva ainda, né, colocando na rede social viagens, etc., etc., e paga o que você deve, né? Então, essa lei ela veio para tentar, pelo menos, que se tenha uma isonomia nos processos, que não se use de situações em que você tem uma foto íntima, em que a mulher estava com um biquíni X, uma situação Y, seja julgado realmente o fato em si, que esse tipo de ação não seja permitida. Tá? Feminicídio, vocês já, né, estão mais do que corriqueiros de ouvir. A gente tem aí cada vez mais homens, inclusive esse mês de março, vocês já viram que tem uma espécie de blitz no Brasil todo para prisão de devedores de pensão alimentícia, para fugitivos que não respeitaram o distanciamento quando as mulheres têm medidas protetivas. Então, todos os dias tem um monte de delegacias saindo em todo o Brasil para enquadrar essas pessoas que estão fora da lei, né?
Lei Maria da Penha talvez seja a que vocês mais conheçam, né? Até trouxe aqui, nós vamos começar. Alguma dúvida sobre essa linha do tempo? Pode, claro. Eu vi hoje de manhã que o Robin estava enquadrando nessa lei Mary Ferrer. Na realidade, eu não entendi direito como é que essa composição dessa lei, que ele seria julgado aqui no Brasil por conta dessa lei. O que quer dizer isso? Eu não entendi. Na verdade, o advogado dele está tentando esse argumento, né, de como se ele não tivesse tendo a situação de defesa, porque uma parte das peças processuais colocavam situações dessa vítima de exposição. Então, a tentativa, claro que o advogado tem que tentar mesmo, né, de todas as maneiras, que essas peças sejam incluídas ao processo, quando, na verdade, a tentativa é que essas peças saiam do processo para que não desqualifique a vítima. Entendeu? Entendi. Claro. Eu não sei que em parte do Código Penal estava tipificada a virgindade como crime. Eu gostaria que a senhora me informasse sobre isso, porque não me lembro que tenha sido tipificado falta de virgindade como um fato típico. Quando o código muito anterior, nós tínhamos a colocação de que, se a mulher não estivesse... a palavra virgindade é a palavra certa mesmo. Deixasse de ser... a virgindade mesmo, a virgem, né, poderia o casamento ser desfeito. Mas o casamento seria desfeito. Mas no Código Antigo, a virgindade era, teoricamente, se colocado a falta dela, não como um crime para prisão, mas ser desfeito o casamento. Sim, não era fato típico. Pode, coronel. Não, tudo no Brasil tende a exagerarem, né? Sim, claro. Então, nessa questão da Lei Maria da Penha, principalmente não havendo a Lei Mário da Penha, né, a gente vê o seguinte, não, está vendo, eu já, pode ser que esteja me baseando só em informações que não sejam corretas, né? Mas a gente vê que há uma tendência, principalmente da parte de certas advogadas, e até de ação policial, não estou defendendo, não, só estou dizendo que eu tenho visto. O cara é acusado de Lei Maria da Penha e já vai em cana. Não, ele bateu na mulher. Eu, sem querer, fui parar numa situação dessa, porque o camarada está pintando lá em casa, eu converso com todo mundo. E eu vi que o cara está meio para baixo. Falei, ô Vitor, que aliás o nome dele não é Vitor, está meio para baixo, o que está acontecendo? Aí o cara acabou se abrindo comigo, a Penha deu golpe nele, e ele acabou se pressentindo e pegou. Né? E mandou ele embora e tal. Conclusão, ele não esclareceu tudo, mas eu deduzi que ela, ou o advogado dela, numa contrapartida, está acusando ele de bater nela e tudo, para enquadrar nisso daí. Ele está desestabilizado. Ele está falando, não, é que eu, ofendido, virei o ofensor. Então, está tendo uma tendência isso daí. É que nem a história lá, só um gancho. Quando você elencou ali o que a ONU colocou, direito à privacidade. Né? A ONU que está falando isso. Será que na hora que, veja bem, é só enlouquecendo as ideias, que querem agora em determinados shoppings, estão criando lei, que o homossexual masculino tem direito, o trans, né, tem direito a frequentar o banheiro das mulheres, não está tentando contra isso? Você está entendendo? Então, a gente tem que ter muito cuidado, que o direito ele é muito tênue, né? De um lado, ele pode, de repente, atingir outros, porque tudo é uma concepção de cabeça, está na cabeça da pessoa. Então, é essas coisas que eu vejo aí. Então, vamos lá. A sua já respondi, respondendo a sua agora. A Lei Maria da Penha, ela só prende se for em flagrante, ou seja, se verificar o fato acontecendo. Se a pessoa for...
o fato acontecendo, né? Se chegar e normalmente, não estou na cena do ocorrido, vai-se a corpo de delito. E aí se verifica o que aconteceu. O que normalmente a gente vê acontecer muito nos casos de violência familiar é quando se tem uma mulher, um homem, filhos, família. Às vezes, o calor da emoção, as coisas acontecem. E, às vezes, algumas mulheres, ou por falta de condições de sobrevivência, ou por medo, ou pelo sentimento do amor. Porque, assim, olha, não é porque aconteceu uma única vez, uma relação de uma vida inteira vai acabar. E, às vezes, aquela mulher, ela quer dar continuidade àquela família, ela não quer que isso aconteça. O grande problema, coronel, é que, às vezes, a reincidência e a falta de atitude é quase um cenário escrito para uma violência maior, um feminicídio. Tem pessoas que realmente erram, merecem uma segunda chance, corrigem e seguem a vida. Mas tem pessoas, lá no condomínio, por exemplo, onde a gente tem alguns conhecidos. O rapaz matou a mulher, a filha dele, que estava abraçada com a mulher, e sufocou o filho do casal de 11 meses, num condomínio de classe média alta, no Recreio. Ele foi embora, foi altamente divulgado isso, ele foi embora, voltou no dia seguinte, só que o irmão dela sentiu falta de não ter contato, chamou o chaveiro, entrou, estava a irmã, o sobrinho de sangue e a sobrinha de consideração mortos. E aí, quando tudo veio à tona, por acaso tinha um helicóptero passando de reportagem na hora, quando ele chegou, os vizinhos já sabiam o que tinha acontecido, quase mataram ele dentro do condomínio. Então, assim, isso foi recente, foi perto do Carnaval, foi amplamente divulgado. E aí, assim, todo mundo falava no condomínio que era uma tragédia anunciada, porque ele já tinha o hábito de ter brigas, agressões dentro de casa, e ele já tinha tido, em 2009, se me falha a memória, 14, um julgamento em que ele foi condenado por uma morte de uma ex-mulher ou ex-namorada. Aí fala assim, olha, então, o que acontece com uma situação dessa? Essa mulher talvez tivesse que ter saído antes de casa. Então, assim, eu não defendo, dizendo para o senhor, que todas as colocações estão corretas. Nem todas as colocações estão erradas. Só pode ver que há uma regulamentação de pedido para que ninguém seja preso por foto em delegacia. Toda hora você vê situação de reconhecimento por foto em que quem foi reconhecido não estava naquele lugar. Não, estava... não, coronel, mas isso é uma verdade. Toda hora. Teve um aluno que até me colocou que tem uma novela agora, de uma determinada emissora, que está trazendo isso como se fizesse parte da história da novela, mostrando que o menino foi preso 1, 2, 3 vezes porque ele é reconhecido por foto em delegacia. E tem uma orientação para nenhum delegado mais deixar ninguém ser preso por foto. Porque, vamos combinar, né? Homem branco, estatura mediana, tem um monte. Homem negro, magro, 1 metro, tem um monte. Entendeu? Então, assim, nunca, jamais, coronel, nós vamos ter prisões totalmente certas, mas também nunca nós vamos deixar de ter as omissões que ocasionam esse número absurdo de feminicídios que a gente tem tido. Isso é uma realidade que a gente não vai constatar. Vocês viram recentemente reconhecimento facial que teve nos corredores de entrada do Carnaval de Salvador? Uma quantidade absurda de pessoas presas. Quando você entrava quando você entrava na festa, tinha um reconhecimento facial no pórtico. Sério, e na outro lado a mesma coisa. Tiveram muitas pessoas presas pelo reconhecimento. A gente já falou, é um risco. Pode ter prisão errada? Pode. Mas as pessoas abusam, vão para o carnaval, cheio de mandado de prisão, tornozeleira eletrônica, um monte de problema, porque sabe que é impunidade, enfim, não tem braço, longa-manos não existe, entendeu? Então, essa foi a colocação. Qual foi a outra colocação que o senhor fez dos banheiros, não foi? Não. Vamos lá. Com referência aos banheiros, tem esses mesmos problemas em escolas.
né? Nós temos aí o problema de banheiro, de privacidade. Só que a gente tem um problema ainda mais antigo, Coronel, que é o banheiro família, banheiro para a família, banheiro de família. Havia um tempo em que só as mulheres trocavam fralda, só as mulheres iam no shopping. Você tem hoje vovôs super participativos, papais super participativos, em que ele não tem como trocar, não tem um fraldário, não tem um banheiro família para o homem que quer trocar a fralda do seu neto, do seu filho. Então, assim, nós vamos demorar um tempo para que a sociedade consiga entender a nova realidade, em que não é só a mulher que troca fralda, que o homem também troca, e aí o trocador fica no banheiro feminino, e aí o papai não pode. Eu sempre fui uma frequentadora assídua do Maracanã, sempre gostei dos bons tempos do Maracanã. Eu me lembro, eu estava com a minha mãe sempre foi ao Maracanã também, na fila, aí vinha um senhor, né, com uma filhinha ou uma netinha, pode entrar com ela no banheiro? Porque ele não queria que a menininha fosse no banheiro dos homens, mas ele estava sozinho com a filha ou com a neta, então não tinha como entrar no banheiro feminino. Então, ele tinha que entregar a sua filha ou a sua neta a uma desconhecida para que ela pudesse usar o banheiro e voltar. Então, assim, são colocações da vida cotidiana que a gente vai levar um tempão ainda para se adequar. O que a gente não pode é olhar com um olhar de repúdio ou agressividade, seja por uma coisa ou seja por outra. E, infelizmente ou felizmente, trazer para um sentido educativo. Agora, a privacidade do senhor, a minha, de todos aqui presentes, ela se faz necessária. Seja no banheiro, seja numa rede social, seja numa foto que é divulgada. A rede social está extrapolando tudo. Tem vezes que você quer ter intimidade, que não quer que seja divulgado o seu momento, em que está todo mundo lá divulgando foto, divulgando vídeo, em que você não quer. Então, é muita coisa que a gente precisa se adequar ainda, né? Mas banheiro realmente é um problema antigo, até para as famílias também. Mais alguma coisa? Pois não. Eu volto só como estudante, como acadêmico aqui, para entendimento. Eu assisti um filme que eu achei muito interessante e pergunto a Vossa Excelência como professor. Eu assisti um filme em que uma policial feminina que fazia dupla com um policial masculino, era um filme americano, estava conversando com ele. Ela comentou assim: quando há uma agressão entre marido e mulher em casa, é crime. Quando essa agressão se repete, ela é cúmplice. Eu queria que a senhora falasse alguma coisa sobre isso. No caso, quando Há uma primeira agressão, é crime. Sim. Há uma segunda agressão, ela considera a mulher cúmplice. Olha, é uma afirmação pesada, muito pesada. É crime o tempo todo, porque é um crime de violência. O tempo todo. Quando diz que ela é cúmplice, é uma visão bem radical. Eu, novamente, me coloco, dizer lá que a gente falou lá na frente, do exercício do espelho. Eu acho que nós, enquanto sociedade, não temos que apontar se ela é cúmplice ou se não é. Eu acho que ela precisa de ajuda. Ela precisa, primeiro, de orientação, porque muitas vezes... Qual é o seu nome? Eduardo. Senhor Eduardo. Muitas vezes as pessoas não sabem nem para onde ir, nem sequer o que fazer. Eu vou lhe dizer, alguém lembra de uma fábrica de lingeries que existe no subúrbio da Leopoldina? Muito famosa. Eu não posso falar o nome, já falaram na plateia. Beleza, está gravando, eu não posso falar nome. Então, há um tempo atrás, eu, como gosto muito de estudar, se uma mulher tiver o afastamento do homem do lar, medida protetiva, é do lar. Mas, às vezes, o juiz não coloca extensivo ao local de trabalho. E aí aquele homem vai procurar a mulher onde? No trabalho. E aí, essa fábrica tem muitas mulheres. E, rotineiramente, nós tínhamos cenários de agressões, brigas, violências, de homens que tinham a medida de afastamento do lar, mas não tinham do trabalho e sabiam exatamente o horário que elas chegavam no ônibus e saíam no ônibus. Até que nós tivemos óbito. Não demorou muito a acontecer o famoso feminicídio.
E aí, pesquisando, eu queria entender, na época, por que as mulheres não pediam afastamento do trabalho. Porque nós não temos medida para que aquelas mulheres tenham subsistência por até 6 meses. Ela até pode pedir a medida de afastamento do trabalho, mas ela não entra no benefício previdenciário. Então, aquela mulher fica 6 meses sem salário. E aí, o STJ, em algumas decisões, que ainda não é definitiva nem unânime, concedeu àquelas mulheres que conseguiram recorrer, através dos seus defensoria, etc., a uma ajuda, né, um valor, o tempo de afastamento do trabalho. Mas é totalmente diferente se a mulher falasse assim, olha, você está afastada, você tem aqui um abrigo, você tem comida para os seus filhos, você fica aqui até se resolver o problema desse homem. Então, muitas vezes, elas não têm para onde ir. Elas não têm como se sustentar. Elas não têm o que fazer com os filhos têm que ir para a escola. Então, elas pensam naquele cenário todo e não saem de casa. É claro que, muitas vezes, termina no feminicídio, sim, mas aquelas palavras grosseiras que usam de sem vergonhice, ela é sem vergonha, ela apanha e dorme com ele, essas coisas que são faladas machucam, punem aquela mulher, porque só ela sabe o que ela está vivendo. Então, assim, essa conivência com essa policial falou, é muito fácil dizer se não estiver na pele daquela família, daquela mãe. O senhor sabe que, muitas vezes, senhor Eduardo, aquela mulher até pensa 2 vezes, não por ela, mas pelo aquele filho que tem uma comida, por aquele filho que tem uma escola. Ela precisa de muito apoio para conseguir sair daquela rede é um vício. Sabe o vício? Existem vários vícios, né? Eu digo que, por exemplo, o vício do alcoolismo é um vício muito difícil, que você vai no mercado, encontra uma bebida, você vai numa festa de 15 anos, tem uma bebida, né? Então, é muito difícil. Então, julgar como essa policial julgou, acho que é um pouco doloroso só. Claro. Ainda existem as mulheres que amam demais. Eu entendi a sua frase. As pessoas, na verdade, não vão entender, né? Mas são aquelas mulheres que estão nessa situação porque elas amam demais e não têm condições nenhuma psicológica que elas precisam para resolver dar um caminho. As pessoas não entendem muito isso, né? O que a nossa colega colocou, os amam demais, é que é um sentimento tão maior da família, de um todo, que ela fica em 2º plano, 3º plano, 4º plano, e que ela não consegue se enxergar como uma prioridade de fazer com que aquilo mude. É isso? Eu só vou abrir mais para o meu amigo falar aqui, senão o coronel vai cortar meu microfone já já. Não, o que eu vejo é o seguinte, muita mulher não sai por medo. Sim. Porque se sair de casa, pode ser, vem a óbito, perseguição, e até que esteja em casa, ou o cara sai, vai voltar em casa, porque é impossível manter, dentro da realidade do Brasil, você não consegue ter O afastamento. 24 horas de segurança, você esquece. Então, isso é um medo, e cada caso é um caso. Perfeito. É o medo, cada caso é um caso. A Patrulha Maria da Penha tem pouquíssimos carros, né, que possam ligar, circular. A gente tem hoje uma série de medidas. Eu até trouxe mais material aqui para vocês, eu vou passar para que vocês conheçam, pelo menos. Existem códigos que nós temos projetos, né, em que, se uma mulher tem no telefone, por exemplo, que já tem uma rotina em casa difícil, já tem no telefone com outro nome, ligando, pedindo ajuda. Nós fizemos uma campanha há 2 anos atrás, em que se colocava um X vermelho na mão, e se chegava na farmácia, só mostrava a sua mão.
já sabia que aquela mulher estava precisando de ajuda, então a pessoa da farmácia ia pedir como se fosse um medicamento, ia pegar o telefone, o endereço, tudo. Se o agressor estivesse junto ou próximo, ele não ia perceber do que se tratava, mas aí já chamava a polícia para aquela casa. Era só o X vermelho, foi uma campanha muito forte no interior, funcionou muito bem nas farmácias. As pessoas, elas foram treinadas, as farmácias, as pessoas, várias farmácias, elas entraram nessa campanha com a gente para que a gente pudesse, as pessoas terem essa ajuda sem falar, sem estar gravado no telefone o número. Sim, dos sinais também. E a gente também tem do abuso nas casas noturnas, também nos banheiros femininos, em restaurantes, casa noturna. Se eu, por acaso, sentir que existe alguma situação de abuso, de violência, também a menina tem ali uma forma de chegar para o garçom. Eles também estão treinados também em restaurantes para pedir ajuda também. Então, essa é uma rede de apoio, né? Essa eu sempre falo que existe, por exemplo, alguns tipos de violência. A psicológica é muito difícil, porque ela precisa de um estudo social, é diferente do exame de corpo de delito, né? Existem mulheres que sofrem violência psicológica anos e anos, e aí ela nem sabe que está vivendo uma violência psicológica. Ela não consegue nem identificar isso. Recentemente, teve uns gêmeos que sofriam violência do pai na região dos Lagos. E aí, sempre o pai falava que, se eles falassem alguma coisa dos abusos que eles sofriam, a pessoa ia matar a mãe. E aí, uma das crianças viu uma reportagem daquela juíza que morreu na Barra da Tijuca, que o marido pegou ela no meio da rua e matou. E aí, um falou para o outro, não adianta, se ele vai matar a mamãe do mesmo jeito, então é melhor a gente falar. E aí eles conseguiram ajuda, saíram em Itaipuaçu, naquela região oceânica. E são casos que estão aí na vitrine para todo mundo ver. Mas, volto a dizer, não queria trazer esse tipo de realidade para cá hoje, para que vocês não tenham nada muito pesado. Prefiro trazer as leis para que vocês possam ajudar alguém que esteja precisando. Vamos lá. Mais alguma dúvida daqui? Esse material fica à disposição, tá? Se alguém quiser, eu posso disponibilizar para quem quiser, tá? A Lei Maria da Penha, como a gente já falou pra caramba dela, tá? Podem ser feitas por qualquer via do Disque Mulher 180, Disque 100 para a polícia, tá? Determina aqui, Ivan, essa o que a lei diz, tá? O encaminhamento das vítimas e do dependente das vítimas a programas e serviços de proteção e assistência social, tá bom? Gente, a Lei Maria da Penha, para tentar ser um pouco mais rígida, enfim, um pouco mais eficaz, uma das coisas que se coloca, além da prisão em flagrante, é não poder ser convertido por aquelas cesta básica, aquilo que a gente vê no GCRIM acontecendo. Sabe o que a gente vê no futebol? Aí eu vou tentar trazer para um outro lado para ver se a gente... toda hora a gente vê ocorrendo falas homofóbicas, falas racistas contra jogadores, contra a bandeirinha que está lá, mulher, né, que está lá trabalhando no jogo. A gente vê um monte de coisa acontecendo em pleno 2023. E aí, quando começarem a pegar essas pessoas e punirem de verdade, o clube já paga a punição, mas as pessoas serem punidas vai parar. Vocês viram recentemente o que aconteceu, acho que foi esse domingo passado, na rua, nas torcidas de 2 times grandes aqui do Rio de Janeiro, em São Cristóvão, que tem um morto e 7 feridos no hospital? Isso, exatamente isso. Então, assim, enquanto a gente estiver tendo essa realidade de pessoas indo para estádio com soco inglês, é tudo muito violento. A violência, infelizmente... A fala, às vezes, quando a gente fala da doçura lá atrás, né, da delicadeza, às vezes eu lido com um monitor ou com um estagiário com uma fala muito dura, até no trato de falar. E aí eu vou tentar entender de onde vem isso, o lugar que eles vivem, o lugar, a família deles. Falar alto é normal. Falar de uma forma mais impositiva para se posicionar é normal. Então, eu não vou querer que, do dia para a noite, aquela menina ou aquele rapaz
consiga ter uma fala tranquila para falar, para despachar com o juiz, para participar de uma audiência, ele precisa entender outra realidade, a não ser que ele vive na comunidade. Porque aquele tom é o tom natural que ele vive no dia a dia. Não é nada muito diferente disso. Então, a violência está muito enraizada, seja no futebol, seja nos tratos, seja nos palavrões falados de forma que não deveriam ser ditas. Você vê, muitos torcedores ontem não foram ao estádio preocupados com o que aconteceu no último domingo, né? E quem perde com isso? Durante um bom tempo vai ter muita gente aí deixando de ir, de presenciar, de ter uma paixão por violência. Então, coronel, a gente tem muita coisa para acertar ainda. Isso é só uma medida, coronel. Tem muita coisa para acertar ainda. Lei da importunação sexual. É até um pouco triste falar disso, né? Mas, enquanto vocês leem, eu vou explicando rapidamente, por causa do horário. Uma pesquisa do Supervia, que está aí em qualquer rede social para vocês verem, disse que 64% das mulheres falaram que os estupros acontecem pela vestimenta das mulheres. Então, ainda acham normal os homens se esfregarem, abusarem, importunarem as mulheres, porque elas estão com uma roupa mais decotada, ou porque elas estão com um short mais curto, ou porque elas estão com uma roupa que não é adequada. Então, isso aqui vem para tentar, pelo menos tentar, né, coibir um pouco essa situação de importunação o tempo todo. É no ônibus, é no metrô, no trem. Vocês já viram que existe o vagão feminino? Normalmente, ele não é respeitado. Tem uma coleguinha ali atrás falando assim, ó, não é respeitado, né? Não. Você usa o vagão feminino? Usa. E olha que o metrô ele não é o dia todo. Durante um tempo. É só no período da manhã, né? Isso. E no fim da tarde. Isso. Mas nesse período que está regulamentado lá escrito, às vezes você olha, tem homem. Tem um rapaz, tem um homem, tem 2 homens conversando. Um monte de mulher, mesmo nesse horário cheio. Então, eles entram. Então, assim, a gente precisa fazer... Ó, a gente precisa entender... A gente precisa entender que, independente da vestimenta que a mulher esteja, o corpo dela não está à disposição. O corpo dela não está disponível para ser acariciado, forçado um beijo. Você pode ver pelas campanhas de carnaval, né? Não é não. Mas ela estava com uma roupa muito indecente. O problema é dela. Ela vai andar com a roupa dela indecente. Isso não te dá o direito de você passar a mão ou de você tentar forçar um beijo, importunar. Se a gente vai avaliar se um dia ela vai chegar à conclusão que ela pode ter problemas ou não com isso, é ela que tem que chegar a essa conclusão. É a mãe dela, o marido dela, a família dela. Não pode um estranho se apossar do corpo, ou à força, ou por um beijo, ou por puxão de cabelo, seja lá o que for, em função disso. Eu volto a dizer, não estou fazendo juízo de valores, se está certo ou se está errado. O que eu estou dizendo não dá ao direito de praticar atos, como a gente vê quase todos os dias dentro dos transportes públicos do Rio de Janeiro. Não sei nos outros estados, não tem essa pesquisa. Mas o Rio de Janeiro é algo impressionante. Já teve casos de ônibus separado, chamar a polícia, tirar o cidadão de dentro do carro e a roupa da menina completamente suja. Isso é noticiado, eu não estou inventando. Nenhuma dessas informações que eu trouxe para vocês é algo pessoal meu. Não é nenhuma opinião pessoal minha. Isso está tudo em rede social, Google, pesquisa, site do Senado, todas as leis regulamentadas, nenhuma informação pessoal. Tá? Proposta pela então senadora Vanessa, em 2016, a lei da importunação sexual só foi aprovada e sancionada em 2018. O texto ganhou força após a divulgação de casos de homens que se masturbaram e ejacularam em mulheres em ônibus. Ok? Assim como na Lei Maria da Penha, os casos de importunação sexual podem ser denunciados por qualquer pessoa, diz que mulher 180, ou ligando para a polícia.
Segundo especialistas, ao fazer a representação, as vítimas devem citar e pedir que o caso seja enquadrado pela lei de importunação sexual. Gente, agora, isso, só para finalizar esse gancho aqui, que eu particularmente me fico até um pouco constrangida, que eu acho de uma delicadeza esse tema. Por que é importante que a vítima diga que quer ser enquadrada na lei de importunação sexual? Há uma tendência que os registros não ocorram dessa forma. Há uma tendência que os registros sejam meio que colocados de lado. Ainda tem situações assim, lá vem essa mulher chata, meu Deus do céu. Lá vem essa mulher perturbar, meu Deus do céu. Aí eles chamam, é mimimi, é blá, blá, blá. Ainda não há um respeito sequer para que aquela mulher se sinta confortável de levar aquela denúncia e fazer aquele registro. Né? Por isso que, muitas vezes, também a gente vê o outro lado. Ih, meu Deus, essa delegacia é uma mulher. Meu Deus, casca grossa, jogo duro. Mas não é que ela é casca grossa nem é jogo duro, é porque ela tenta fazer o certo, não faz a teórica vista grossa. Mas existem homens com uma delicadeza, com uma sensibilidade com as pautas. Tudo que a gente conquistou foi com a ajuda dos homens. Porque hoje nós temos mulheres em cargos, em colocações, em que elas podem ajudar. Mas, há um tempo atrás, se não tivessem grandes homens ajudando, colocando, entendendo, não existe essa coisa de que a pauta feminina foi construída, feita só por mulheres. Lá atrás, assim como hoje, existem homens que compram essa briga, que lutam, que participam da mesma forma. Então, assim, não os excluam, porque a gente precisa, é uma via de mão dupla o tempo todo. Quanto mais pessoas estiverem ajudando, melhor será o resultado. Então, não afastem nenhuma pauta masculina das mulheres e não afastem nenhuma pauta feminina dos homens. Vamos lá. Lei do acompanhante, acho que a grande maioria aqui já conhece, né? Ok? Alguém não conhece? Todo mundo conhece? Perfeito. Façam valer, principalmente pelos relatos recentes de anestesistas com atitudes erradas, com médicos em centro cirúrgico com atitudes erradas. Recentemente, a gente até viu o caso em que o pai saiu da sala e, depois que ele saiu, o anestesista fez o abuso com a paciente. Então, é uma forma de se resguardar, sim. A gente está tentando otimizar a campanha para que mais pessoas saibam. Falem para as pessoas que vocês conhecem, que vão ser, enfim, centro cirúrgico, serem internadas. Lembrem que elas podem, sim, ter o acompanhante. A gente tem uma ideia ainda muito forte de criança tem acompanhante, idoso tem acompanhante, né? Então, aqui, ó, qualquer violação à lei pode ser denunciada à Defensoria Pública Municipal ou para a ouvidoria do Ministério da Saúde por meio do telefone 136. Foi proposta pela senadora Idélia Salvati, sancionada em 2005. Em 2013, a lei foi alterada para incluir que todos os hospitais devem manter em local visível informações sobre esse direito da mulher. Só que, de um tempo para cá, ficou ainda mais forte em função dessas denúncias que a gente tem tido de algumas situações de pessoas que não deveriam ser nem gente, muito menos médico, né? Da Lei Carolina Dickmann, falei um pouquinho com vocês aqui no início, né? Como aplicar? Eu só trouxe o cuidado de como aplicar para vocês, para que vocês saibam, quiserem anotar, enfim, ter. Após sofrer um crime cibernético, a vítima deve buscar uma delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência. Caberá ao setor de crimes digitais da Polícia Civil local dar seguimento ao caso. O que é isso? Ela teve uma alteração boa em 2021, aumento das penas dos crimes tipificados na norma. A pena para o crime de invasão de dispositivos, por exemplo, passou de, no máximo, 2 anos de reclusão para até 5 anos. Gente, isso aqui é o tempo inteiro você tendo notícia que o telefone foi invadido, que foi roubado foto, que foi roubado vídeo, que foi publicado vídeo. Você vê casos em estudo, colégio, né, de adolescentes, que a foto da menina nude foi parar no grupo da escola, a foto da menina transando foi aparecer no grupo de não sei de onde. Então, assim, isso aqui é uma ferramenta perigosíssima
as pessoas entram em dispositivo com uma facilidade fora do comum. Então, assim, quem tem netos, quem tem filhos, para ter cuidado com foto, para ter cuidado com vídeo, para ter cuidado com tudo. Hoje, isso aqui é muito bom, mas ele, por exemplo, na minha esfera, que é trabalhista, eu tento o tempo inteiro avisar, tem que ter cuidado com o que fala em grupo de trabalho, de colegas de trabalho, tem que ter cuidado com o que escreve, gerentes, coordenadores, supervisores, tem que ter cuidado como pede por causa do assédio, você tem que ter cuidado como responde por uma subordinação. Está tudo gravado hoje em dia, está tudo registrado. E aí aquela pessoa que saiu um pouco mais estressada resolve printar tudo e mandar para quem não deve. Pronto, está o problema feito aí. Né? Já é prova hoje constituída, o WhatsApp, você tem como pedir degravação. Então, gente, eu apaguei tudo. Tomem cuidado, porque o colega do grupo pode estar com tudo lá registrado e aí você tem um problema pela frente. Tá bom? A Lei Joana Maranhão é uma lei nem tão famosa, até porque envolve criança e adolescente, né? Normalmente, os crimes envolvendo crianças, o prazo prescricional, se o Ministério Público não se manifestar, ele só pode começar a contar a partir dos 18 anos, que é quando, teoricamente, esse adolescente tem condições de, se quiser tomar uma atitude, fazer alguma coisa, ter algum pedido de justiça por algo que aconteceu. Então, não é muito badalado, não é uma lei, mas quem trabalha com direito de família, quem trabalha com criança e adolescente, deve saber, porque a quantidade de crianças e adolescentes que relatam abusos, né, depois da adolescência, até mais tarde. Você teve, recentemente, atrizes em mediação, em constelação familiar, revelando isso. Então, é algo que é ideal que, se realmente o prazo só conte a partir de 18 anos, que é quando ele realmente se torna possível alguma retratação. Lei da violência política contra as mulheres. Tivemos eleições ano passado, vamos ter eleições ano que vem. Ainda temos muito para acertar. Boa tarde, Coronel, seja bem-vindo. Temos muito que acertar ainda, mas temos ainda uma participação forte das mulheres nas últimas eleições. Esperamos que, para o ano que vem, para prefeituras e vereadores, também tenhamos, né? As denúncias sobre o descumprimento dessas regras pode ser feita para o Ministério Público Eleitoral. Falava-se muito, né, não sei se é verdade, de que a obrigatoriedade de cota para as mulheres, candidaturas laranjas, mulheres que entravam no partido, se candidatavam, mas não tinham espaço, homens que, no seu discurso, desvalorizavam a candidatura de mulheres, ou, como tivemos recentemente, um abraço muito mal colocado de um colega parlamentar, em que a mão foi em algum local que não deveria ir. Então, enfim, existe uma necessidade de, uma vez por todas, tentarmos colocar um pouco mais de tranquilidade, até mesmo para que, no futuro, nas próximas eleições, daqui por diante, tenhamos mais mulheres participativas na política, o que é uma necessidade. Não adianta, eu sempre digo o seguinte, não adianta a gente bravejar dizendo que está tudo errado. A tua conta veio errado. Está faltando aquele vinho bom que você tomou. Você precisa dizer que está faltando o vinho na conta. Porque, se você fingir que o vinho não veio na conta e pagar a conta, você está fazendo exatamente o que todo mundo por aí faz. Então, é muito fácil a gente botar o dedinho dizendo que está todo mundo errado, né? Então, o exemplo, a casa, o que os filhos ouvem, o que os netos ouvem, é aquilo que você dá de exemplo para que a gente possa estar mudando alguma coisa para frente, né? Começando pelas nossas próprias atitudes. A lei da laqueadura, que eu falei no início também, isso serve para a vasectomia, tá? Muito justa essa mudança, porque as mulheres estão tendo filhos muito mais cedo, né? Não exige mais o consentimento do parceiro. E aí vai ser uma loucura agora, né? O filho é seu. Não, eu não tenho, eu fiz vasectomia. Vasectomia deu certo. Vai ser uma confusão. Olha, espere por isso. Não precisa ter filhos, é aquilo que a gente falou.
É uma opção da mulher fazer o seu planejamento familiar e do homem também. Não podia antes, tá? A laqueadura agora pode ocorrer pós-parto. Gente, não está sendo divulgado como devia. Tem muita gente que não sabe dessas mudanças. Se vocês conhecem pessoas que se enquadrem aqui ou que têm um desejo de fazer vasectomia e a laqueadura, expliquem, peçam para procurar assistente social dos hospitais, do SUS, postos de saúde, porque, no fundo, a gente precisa que planejamento familiar seja uma coisa séria no Brasil, né? Acho que isso aqui foi um grande avanço. Domingo. Só que a gente não está tendo a divulgação que a gente esperava que fosse ter. Pouca gente sabe. Mas nós vamos, se Deus quiser, cada um sair daqui e vai passar mais um pouquinho para frente. Pode falar. Disponibilizar? Sim, claro. Como eu posso disponibilizar, coronel, esse material? Quem tiver interesse nesse material, eu vou pedir que a doutora Andréia mande lá para a sessão. E aí, quem nos solicitar por e-mail, a gente pode mandar. Ok. Então, já está disponibilizado, já está no computador do clube, já mando por WhatsApp esqueci o nome dela. Da Tânia. E, gente, quiserem anotar meu telefone para qualquer dúvida, qualquer orientação, qualquer explicação, também estou à disposição, tá bom? Então, isso aqui, por favor, divulguem, que é muito importante, tá? Gente, acho que vocês todas são maravilhosas, 365 dias do ano. Sim. Ser mulher tem delicadeza e força e um coração que aprendeu a lutar pelos seus sonhos. Nenhuma luta pode tirar de vocês o encanto feminino. Nenhuma luta pode tirar de vocês a delicadeza de ser mulher. A gente pode tudo. A gente não pode nunca, jamais perder a delicadeza, esquecer os sonhos, deixar de ser o que é mais nobre no mundo. Ser mulher é ser mãe, é ser avó, é ser esposa, é ser filha, é ser estudante, é ser tudo. Mas nunca, jamais, em tempo algum, esquecendo a delicadeza da flor. Porque esse perfume só nós temos. A delicadeza é nossa. E agora, para encerrar, eu vou trazer um vídeo para vocês muito bonito de luta. Um vídeo que vai levantar o astral, e quem achar que está ruim o negócio vai ter certeza que já teve muito pior e que a tendência é só, única e exclusivamente, melhorar. Muito obrigada, e fico aqui agora com o vídeo de vocês. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta.
É só um pouquinho, só, rápido. A sua palestra foi fantástica. Eu já assisti algumas aqui, essa foi uma das melhores também, né? Mas no começo da sua palestra foi chamada a atenção o seguinte, da informação, né? E uma das coisas que eu aprendi com meu pai, ele disse assim, meu filho, informação é poder. Toda informação você procura saber por quê e para que ela veio para você. Mas a população não analisa a informação dessa maneira. Por isso que ela vira massa de manobra, que é fácil você conduzir um povo se ele não analisa a informação. Eu vejo gente de qualidade formada, de grandes formaturas, mas o que não adianta, porque ele apenas escuta na televisão e passa para você o que ele escutou, ele é incapaz de analisar a informação. Eu queria só deixar essa posição aqui, que eu acho que é importante você conseguir receber, você fica muito crítico com isso. Eu percebo que eu sou muito crítico com isso, mas a informação não passa por mim de graça. Toda vez que ela chega, eu digo, alguém quer que eu saiba disso aqui, porque senão não passa para mim. E perfeita colocação, e assim, recebam a informação, verifiquem a fonte da informação e tirem as conclusões de vocês. É maravilhoso quando o senhor Eduardo faz uma colocação, o senhor Cristiano faz uma colocação, a minha colega ali, que já de longa data das palestras aqui, faz uma colocação, o próprio coronel Ivan Cosme, porque isso é que fortalece, isso é que faz a mudança. Nós só criamos jurisprudências no judiciário, nós só conseguimos mudar as leis, melhorar, graças ao debate. Mas tem que ser um debate positivo, tem que ser um debate salutar. O mais importante é você ter informação, gerar as suas conclusões, e você vai dizer, essa opinião é minha, a informação está aqui. Eu concordo, eu discordo, eu aplico, eu não aplico, mas a informação tem que se ter muito cuidado. É verdade. Alguma coisa? Não?